Perguntar para os irmãos aqui antes de eu voltar a explicar aqui um pouco a minha parte. Tá dando para escutar melhor aí, gente? Dá para ouvir de boa? A irmã Luane que tá na live aí. Dá para ouvir bacana aí, Luane? Acho que melhorou aqui para mim, né? Então, vamos dar prosseguimento. Como eu disse, Neemias não era qualquer pessoa e peço que os irmãos entendam que muitas das vezes quando os pregadores vão falar sobre Neemias, eles romantizam, né, a história de que Neemias era um simples copeiro, que Deus havia o levantado, que ele era um simples homem. E eu gostaria de quebrar esse ensinamento e dizer para vocês que Neemias não era qualquer pessoa, nem dentro da tribo, da linhagem, e nem dentro do reinado de Artaxerxes. Neemias era um homem de posses, Neemias tinha condições, Neemias não era pobre, irmãos. Tá entendendo? E Neemias tinha muito respaldo, muito respeito dos demais irmãos e das demais pessoas dentro do reinado de Artaxerxes. E o que a história conta é que ele tinha um irmão chamado Anani, o nome do seu irmão. E ele estava liderando uma caravana de judeus que foram libertos para voltar da Babilônia para Judá. E Anani enviou para Neemias uma espécie de relatório dizendo para ele como estava a situação. Como eu disse para os irmãos, Jerusalém, Judá, foi sitiada e só foi levada as melhores pessoas, mais inteligentes, as pessoas mais bonitas, a linhagem. Então, os irmãos entendem que em Jerusalém, que em Judá, só ficou os miseráveis. Então, a economia estava quebrada, os povos circunvizinhos entravam e faziam o que queriam, pois os muros estavam derrubados, o templo estava violado. E com isso, o que estava acontecendo? Uma verdadeira depravação. Então, eu quero começar a minha parte, né? Terminar a minha parte, mostrando esse parâmetro para vocês, para que vocês venham entender. E outra coisa, quando ele recebe esse relatório, ele se entristece. Por quê? Ele sabendo que Tá tudo bom aí? Tá, é porque eu tô conversando com ele aqui. Não, ele falou um negócio aqui que quer Sim. cantar. Certo. No final você canta, irmão. Pronto. Então, ele vendo esse relatório, a história diz que ele se entristece e vai orar ao Senhor. A primeira atitude que ele toma é de oração. Ele vai orar ao Senhor e durante 4 meses, ele orando e idealizando um plano para retornar pessoalmente, ajudar e ver o que ele podia fazer. Aí eu pergunto para você, no olhar da razão, eu sei que Deus pode fazer isso, mas nós sabemos que Deus nos usa com aquilo que nós temos. Se você tem muito, Deus vai lhe usar com muito. Se você tem pouco, Deus vai usar você com o pouco que você tem. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então, ele idealiza durante 4 meses, orando e pensando bastante um plano para voltar a Jerusalém e ver o que podia fazer. E aí nós vamos fazer uma espécie de tipologia bíblica. Nós vamos fazer algumas comparações para que os irmãos venham entender o que esse assunto tem a ver com a nossa reconstrução espiritual. Entendeu? Nós vamos entender que, em primeiro lugar, o que Neemias buscou restaurar foram os muros.
E muros, os irmãos entendem. Quando eu falo de muro para vocês, vocês entendem o quê? Defesa, né? Proteção. De- defesa, proteção e vigilância, né? É. Depois, Neemias buscou restaurar o templo do Senhor. E o templo do Senhor para nós. O templo, né? Depois ele buscou reconstruir, né? Representa o que para você? Lugar de adoração. Intimidade e presença de Deus. Não é? Isso. Então nós vamos lá para frente para o que Jesus falou: vigiai e orai. Isso é muito simples para que vocês venham entender. Ele falou primeiro vigiar. Nós temos primeiro que mudar nossas atitudes na nossa reconstrução espiritual. Nós temos primeiro que mudar nossas atitudes que nos afastam de Deus. Que é o quê? A reconstrução dos muros. Quando nós vamos reconstruir os muros, isso representa, no cenário da nossa reconstrução espiritual, representa mudarmos nossas atitudes. Representa mantermos a nossa vigilância em dia. As duas coisas, a vigilância e a oração, elas têm que andar juntas. Uma não pode andar sem a outra. Não adianta eu orar e não vigiar. E não adianta eu vigiar bastante e não orar. Então, aqui eu encerro a minha parte e já deixo com os irmãos para que possam deixar os comentários de vocês. Para concluir, Isaac, eu gostaria de deixar só... Deixar? Pode. Oi, tá me ouvindo direitinho? Tô. Pode falar. Eu gostaria de deixar aqui só uma passagem. Está em Neemias 4,17. Diz assim: Sim. os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Tá entendendo? Onde é isso aí? Onde é? Neemias 4,17. Pronto. Nessa altura, E Daniel, eles estão... Sim. Nessa altura, eles estão reconstruindo os muros e por conta dos ataques dos inimigos que eram inesperados, eles trabalhavam com uma mão e com a outra mão eles seguravam a espada. Você está me entendendo? Certo. O que que isso representa? Vigilância. Né? Representa a vigilância e outra coisa. Quando nós decidimos mudar nossas atitudes para que possamos nos aproximar de Deus, os ataques vêm e vêm com força. E não é só uma vez que vem um Só ataque. que exatamente. E como eu falei no começo, primeiro Neemias se preocupou em reconstruir os muros, o que representa vigilância, né? Ou seja, na nossa vida espiritual, primeiro nós precisamos reconstruir a nossa vigilância e mudar nossas atitudes. Depois Neemias foi para o templo. Neemias foi para reconstruir o templo, que simboliza a intimidade com Deus, uma vida de oração. Jesus falou lá na frente: vigiai e orai, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele estava querendo dizer isso? Exatamente. A vigilância é tão importante quanto a oração, porém ela vem primeiro. As duas têm que andar juntas, mas eu não posso orar 24 horas por dia e não vigiar nas minhas atitudes, não mudar a minha vida e não mudar a forma com que eu ajo sendo um cristão. E Daniel? Entendeu?
Eu li uma frase, na verdade, que dizia que, que dizia que a oração muda até as nossas palavras. A oração, o nosso relacionamento com Deus muda até as nossas palavras. Exatamente. E a questão da vigilância... Eu vou colocar um fone aqui, Isaac, para melhorar o áudio, por conta da chuva. Vai fazer muito barulho agora. Sim. Vai falando aí, Varão. E a questão da vigilância, ela cabe a nós. É eu que tenho que vigiar. Cabe a nós, né? A vigilância. A oração, né? Um meio para nós conversarmos com Deus. E é isso, pessoal. Alguém quiser comentar aí, a gente quer agradecer as irmãs, os irmãos que estão conosco desde quando a gente começou essa live. Estão aqui conosco, interagindo sobre esse assunto, que é reconstrução espiritual. E todos que estão conosco, né, nessa live, que o Senhor continue abençoando vocês, prosperando em todas as áreas da vida de vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Isaac. Fala aí. Tem como tu deixar a live salva aí no teu perfil? Se tu quiser, é só enquanto eu consigo baixar ela aqui, entendeu? Vou deixar salva. Já tá faltando 20 segundos para terminar, viu? Então Deus abençoe a todos, Senhor Deus e Pai, abençoe a cada um que esteve conosco nesta hora. Continua conosco em nome de Jesus, nos dando